Eu nasci na Alemanha em uma família protestante. Eu nasci em uma família católica e, de certa maneira, é algo natural para mim, que continua. Meu pai era protestante, luterano. Minha mãe já vinha de uma linha batista. Minha igreja é importante para mim no sentido em que eu fiz o caminho nela. Eu tive a sorte de descobrir a fé. Foi um grande presente que recebi, o fato de ter nascido nessa família. Nós somos um casal misto em 3 planos diferentes. Primeiro, um homem e uma mulher, o que já é uma grande diferença. Somos uma católica e um protestante, o que é outra diferença. E também somos uma francesa e um alemão, o que é também uma diferença de cultura. E nós experimentamos o quanto foi importante podermos orar juntos. Nós rezamos em família, rezamos como casal e também nos momentos de adoração, pois gostamos muito de participar dos grupos de oração ou dos momentos de louvor. As diferenças que temos influenciam de maneira mais pontual, principalmente nos domingos, ao escolher se vamos ao culto ou à missa, pois, de fato, aqui existe uma decisão concreta, aonde é que iremos. Quando temos a oportunidade de ir ao culto, ela me acompanha e vamos juntos. Se é a ocasião de ir à missa, nós também vamos juntos. Eu penso que este ano, com os 500 anos da Reforma, nós temos uma boa ocasião de falar mais com os nossos filhos sobre as diferenças de nossas confissões. A reforma começou no início do século XVI, num momento da história em que a Europa estava bastante agitada. É sempre bom lembrar que existe primeiro a invenção da imprensa por Gutenberg, mas que Lutero é contemporâneo de Leonardo da Vinci, Michelangelo, de Erasmo, de Copérnico, de Cristóvão Colombo, de Fernão de Magalhães e também de Inácio de Loyola. Um momento em que toda a Europa se encontra em ebulição, tanto no aspecto político como no campo das ideias. Temos o humanismo, a Renascença. Lutero é então monge da Ordem Agostiniana, em Erfurt, tendo entrado no mosteiro após viver uma forte experiência pessoal. Martinho Lutero era no começo um monge que vivia muitas angústias. A Idade Média era um tempo de medo do purgatório, das punições, e as indulgências eram trocadas por dinheiro. Por causa da grande angústia que vivia diante dos seus pecados, Lutero se confessou tanto que seu confessor começou a perder a paciência. Lutero não encontrava paz e se revoltava diante da imagem de um Deus do qual a justiça pune o pecador. Enquanto ele medita numa torre do convento de Wittenberg, ele faz uma experiência espiritual decisiva, a partir de uma passagem da Epístola aos Romanos sobre a justiça de Deus. Ele vai compreender que a justiça de Deus é aquela pela qual Deus, na sua misericórdia, torna justo o pecador pela fé. Ele tenta primeiro reformar a Igreja Católica pelo interior, sem querer se separar dela. Em 31 de outubro de 1517, ele fixa na porta da capela do castelo de Wittenberg
95 teses sobre as questões abertas e não resolvidas sobre a teoria e a prática das indulgências, destacando o fato de que o perdão de Deus não pode ser ligado às obras e muito menos ao dinheiro. É esta a data considerada hoje como ponto de partida da Reforma Protestante. Destinadas no princípio a um debate teológico entre universitários, essas teses acabaram se espalhando rapidamente pela Alemanha e são enviadas a Roma para serem examinadas. Acusado de colocar em dúvida a autoridade da Igreja e do Papa em interpretar as Escrituras, Lutero é excomungado em janeiro de 1521 e em seguida excluído do Império. Refugiado no castelo de Wartburg durante 1 ano, ele começa a compor a primeira tradução da Bíblia em alemão, de modo a torná-la mais acessível ao povo e reafirmar a centralidade da Palavra de Deus. O que Lutero queria alcançar com a Reforma? Ele queria redescobrir o Cristo. Era um movimento de renovação religiosa. Ele disse que a fé cristã não pode ser expressada de um ponto de vista contábil pelas indulgências que pagamos. A fé cristã é uma coisa existencial e é a expressão da relação direta com Deus, a relação direta com Cristo, e deste fato, o amor de Deus e o amor ao próximo são indissociáveis. Do amor de Deus, brota o amor ao próximo. E é por isso que acredito que este ano é o momento de uma renovação espiritual, de redescobrir o Evangelho e de fazer brilhar o amor que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu. Para mim, a fé de Lutero é emocionante. Quando leio seus sermões, quando vejo como ele lutou com as Escrituras e suas belas palavras ao fim, nós nunca cessamos de ler a Bíblia. Na sua fé, você estará sempre dialogando com este livro de fé. Mas há outros pontos em que Lutero se enganou. Eu considero este antijudaísmo muito grave, por exemplo, e nossa igreja tratou de se distanciar disto. Há muitas pessoas que se deixam destruir pelos deuses do nosso tempo. Os ideais da beleza, o sucesso, a riqueza, a pressão pela performance no trabalho. Há meninas que se deixam morrer de fome porque pensam que precisam se adequar a certos padrões de beleza. É preciso saber que eu sou amado por Deus pela graça somente, e não pelo que eu faço ou pelo que eu represento, nem por causa da minha boa aparência. Eu tenho o direito de ser antes mesmo de ter qualquer obrigação. Isto é algo maravilhoso. A Igreja mudou profundamente depois de Lutero. Houve, podemos dizer, cisões em diversos grupos, um permanecendo fiel ao Papa, outro grupo seguindo Lutero, mas também outro grupo que seguiu Zwingli, o Richard Zwingli, o reformador suíço, em Zurique, e depois um outro grupo que ficará do lado de João Calvino, em Genebra e em Estrasburgo, e outro grupo ainda, na Inglaterra. E é de fato uma explosão da Igreja Ocidental em diversos grupos que não chegarão a se compreender até o século XX. A Igreja fiel a Roma também mudou profundamente, pois ela convocou o Concílio de Trento, uma cidade no norte da Itália, e operou reformas importantes. Infelizmente, um pouco tarde para o diálogo, já que a cisão já tinha se realizado. Chamada a orar e se engajar pela unidade dos cristãos, a comunidade do Caminho Novo intercede a cada Eucaristia pelas diferentes igrejas. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Dai vossa paz, Senhor, às igrejas orientais, às igrejas ortodoxas e a seus patriarcas, às igrejas nascidas da Reforma, à comunhão anglicana, às igrejas evangélicas e a todas as assembleias cristãs que invocam o vosso nome, e aos responsáveis de cada uma dessas igrejas.
colocai um fim à nossa divisão e conduzir-nos à unidade perfeita. Para nós, católicos, Lutero foi, por séculos, o herege por excelência. E levou um bom tempo para que nós pudéssemos lançar um olhar diferente sobre Lutero. Isso só aconteceu no século XX. Nós o analisamos mais objetivamente, de modo mais moderado. Reconhecemos que o desejo de Lutero não era a divisão da Igreja, mas sua renovação, tanto na cabeça quanto nos membros. Ele foi um homem de caráter às vezes difícil, áspero, mas que acabou dando impulsos importantes também para nós católicos. Hoje em dia, na Alemanha, é comum se realizarem celebrações ecumênicas, mas em 2017 é a primeira vez que um jubileu da Reforma é celebrado de maneira ecumênica. Numerosos eventos e exposições são organizados no mundo todo. Para preparar essa comemoração, a Comissão Católico-Luterana sobre a Unidade trabalhou intensamente na redação de um documento importante intitulado Do Conflito à Comunhão. O texto do Conflito à Comunhão foi elaborado como fruto ou resumo dos diálogos dos últimos 50 anos. Ele se destina aos membros da Igreja e também às comunidades locais, para que elas possam, neste ano de 2017, se esclarecer, tendo, digamos, um resumo claro e preciso da situação atual, pois os preconceitos estão terrivelmente impregnados e nós estamos bem mais distantes que alguns imaginam. O ano de comemorações foi aberto com uma celebração ecumênica em 31 de outubro de 2016, em Lund, na Suécia, onde foi fundada em 1947 a Federação Luterana Mundial. O Papa Francisco havia surpreendido todos alguns meses antes ao anunciar que estaria presente, marcando assim uma etapa importante rumo à reconciliação entre católicos e protestantes. Em toda a Alemanha aconteceram celebrações de reconciliação neste ano de 2017. A mais importante delas foi em Hildesheim, divulgada ao vivo no primeiro canal de TV, na presença das mais importantes autoridades do Estado da Alemanha. Nós tivemos uma grande celebração de cura das memórias, durante a qual o cardeal Marx e eu reconhecemos reciprocamente as feridas que nós causamos uns aos outros nesses 500 anos. Nós pedimos perdão um ao outro e também pedimos o perdão de Deus. Mas nós também dizemos um ao outro as coisas pelas quais somos gratos na outra confissão. Queridos irmãos e irmãs, diante de Deus, uns diante dos outros e diante do mundo, nós queremos reconhecer nosso erro. Nós queremos confiar tudo àquele que pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Nós viemos diante de Ti com vergonha e tristeza, diante do sofrimento causado pelo nosso conflito. Nós reconhecemos nosso erro diante de Ti e Te invocamos na nossa aflição. Perdoa-nos o que nos separa de Ti e uns dos outros. Nós nos mantemos aos pés da cruz de Jesus e nós Te confiamos nosso caminho ecumênico. Nós Te pedimos no Espírito Santo, por Jesus Cristo, nosso Senhor. As grandes etapas do diálogo, ele começou na primeira metade do século XX, mas foi, sobretudo, o Concílio Vaticano II que vai fazer a Igreja Católica entrar neste diálogo, este diálogo que começa em 1966, entre os luteranos e os católicos. Em 1967 aconteceu a primeira reunião, e isso faz exatamente 50 anos.
Seriam necessários pouco mais de 30 anos até que o Papa João Paulo II pedisse que chegássemos a um acordo fundamental que foi assinado em 1999, em Augsburgo, a Declaração Comum sobre a Doutrina da Justificação. Na verdade, nós temos a mesma compreensão da salvação, e as condenações que foram um dia pronunciadas não valem mais hoje. Este é o Acordo de 1999, que foi oficialmente assinado pelo Vaticano e pelas igrejas luteranas, um acordo no qual também participam os metodistas, no qual participarão os reformados a partir deste ano e que também os anglicanos estudam assinar. Os diálogos ecumênicos entre luteranos e católicos permitiram alcançar um acordo sobre outros pontos fundamentais da fé. A referência às Escrituras, a compreensão da relação entre Escritura e tradição, a compreensão da Eucaristia, na qual Jesus Cristo é plenamente e inteiramente presente, com seu corpo e sangue, sob o símbolo do pão e do vinho. Entre o conjunto dos pontos que nós continuamos a trabalhar juntos, existe o sentido dos ministérios, a sucessão apostólica e também a natureza da Igreja. São justamente esses pontos que nós devemos continuar trabalhando para poder avançar neste caminho da unidade. Hoje, depois de quase 20 anos de casamento, eu entendo que vivo mais intensamente que em outros momentos, talvez que no início do nosso casamento, a oração que rezamos na comunidade. Quando dizemos, nos permita experimentar o sofrimento da separação, curiosamente agora, não é fácil para mim dizer, eu vou comungar e Tobias não. A questão que se coloca agora é por que nós não podemos comungar juntos. E o ponto que dificulta essa questão é sempre o reconhecimento dos ministérios. Porque, efetivamente, entre os católicos e luteranos, não damos exatamente o mesmo sentido à apostolicidade. O que quer dizer, o laço que os ministérios mantêm em relação aos apóstolos. Por exemplo, para um irmão católico, enquanto não chegarmos à unidade entre as nossas igrejas, não podemos fazer o gesto de partilhar o pão. Não podemos comungar na mesma mesa, porque esse gesto deve representar a unidade entre as igrejas. Ao contrário, para um protestante cujas prioridades não são as mesmas, para ele, se nós concordarmos a respeito das verdades centrais da fé, então nós podemos comungar, nós podemos partilhar o pão, e o fato de realizar esse gesto vai nos levar à comunhão eclesiástica, o que vai ajudar na unidade entre as igrejas. Existe uma problemática do ministério que precisa ser esclarecida. Mas atrás dela se esconde uma outra questão. Será que nós podemos reconhecer uma comunidade que é diferente da minha? Será que eu posso reconhecê-la como uma expressão autêntica da Igreja de Jesus Cristo? No final, é a Bíblia que me conduz a isso. Porque Paulo pergunta, o Cristo é dividido? E nós conhecemos precisamente a resposta. Naturalmente, o Cristo não é dividido. Ele não é o Cristo católico, o Cristo luterano ou o Cristo ortodoxo. Há somente o único Senhor Jesus Cristo. E há um único batismo, uma vez único, como diz a carta aos Efésios. É por isso que devemos nos concentrar no Cristo e o descobrir novamente para que as igrejas de diferentes confissões religiosas possam se reunir. Como protestantes, nós nos alegramos de todo o nosso coração que vocês, irmãs e irmãos católicos, vocês festejem conosco este ano da Reforma. Que vocês celebrem o único que importava para Martinho Lutero, Jesus Cristo.
O tom dominante é a alegria de poder carregar junto seu nome, não com nossas próprias forças, mas porque Ele nos oferece o fato de poder carregar seu nome, o nome de Jesus Cristo, juntos. Sim, este dia é um dia de alegria. Este dia é um dia de esperança. Amém. A comunidade ecumênica de Taizé, na França, foi fundada em 1940 pelo irmão Roger. Jovens do mundo inteiro vêm rezar, se encontrar, descobrir outras culturas e expressões de fé. Taizé é também um lugar particular para a reconciliação, como enfatizou o patriarca de Constantinopla, Bartolomeu, que veio pela primeira vez a Taizé em 2017. Nesse ano de comemoração, nós procuramos saber como os irmãos vivem o ecumenismo e celebram os 500 anos da Reforma. Eu penso que nossa comunidade, que é uma comunidade ecumênica, tem suas raízes na vida monástica. Claro, porque nós somos uma comunidade de vida monástica. Em Taizé, as raízes vão mais longe que a Reforma. Mas nós recebemos também muitas coisas da Reforma. Eu mesmo, que sou de origem católica, descobri aqui esse amor pela Bíblia. Nós, os irmãos, nós viemos de diferentes confissões, mas também de vários países diferentes e de continentes diferentes. Essas diferentes origens de países e continentes desempenham um papel maior na vida em comum que as origens ligadas às confissões. Chegando em Taizé, é claro que nós somos abertos para aprender a conhecer os outros, porque necessariamente nos perguntamos sobre a associação a uma ou outra confissão. Nossa comunidade, que é ecumênica, procurou durante muito tempo como viver uma oração através da qual os cristãos de diferentes origens poderiam se juntar. E é uma longa busca que não terminou, que continua ainda hoje, porque nós desejamos que todo mundo possa participar da oração, que não seja apenas uma oração da comunidade, mas realmente a oração dos jovens. O que é muito importante para mim é que nós podemos nos encontrar em Taizé sendo tão diferentes, que nós nos aceitamos mutuamente e que nós somos aceitos com as nossas diferenças. Aqui, a pessoa e sua fé são colocadas em valor. Todos aqui contribuem com alguma coisa da sua fé, alguma coisa da sua igreja, e isso nos enriquece. Nosso desejo profundo é que os cristãos possam partilhar a Eucaristia juntos. Como ser fiel ao Cristo sem isso? Então, nós gostaríamos de avançar neste caminho e, concretamente, em Taizé, nós vivemos com um rito provisório que data dos anos 70, em que o bispo católico daqui abriu a Eucaristia à comunidade. Então, todos os irmãos podem receber a comunhão em uma Eucaristia que é presidida por um padre católico. Isso não é uma solução para o ecumenismo ainda, mas pode permitir a nós, irmãos, de não nos separarmos em celebrações diferentes. Mas nós somos bastante conscientes que isso não é ainda uma solução, e nós gostaríamos que as igrejas avançassem nesse caminho. Eu acredito que a palavra unidade é bem difícil, porque não podemos realizá-la se a compreendemos com o fato de que todos os homens sejam idênticos, ou que todos nós devamos viver da mesma maneira para sermos unidos. A unidade, eu vejo claramente na nossa vida em comum aqui, é formar um corpo juntos, no qual todas as partes são importantes, com o mesmo coração, a mesma origem. Eu acho que o Papa Francisco disse muito bem. Devemos celebrar os dons que a Reforma nos deu.
Eu penso que houve muitas tensões em torno do que aconteceu e como isso nos separou. Mas eu acho que se nós celebramos os dons que essa situação nos proporcionou, isso pode ser uma das melhores maneiras de nos unirmos. Esse diálogo teológico é importante, mas eu penso que ele não pode ser aprofundado sem que nós nos coloquemos juntos em oração. Há um ano, eu não cesso de dizer, coloquemo-nos sob um mesmo teto. Como nos Atos dos Apóstolos, depois da morte e da ressurreição de Jesus, os discípulos estavam desorientados e talvez também divididos. Eles não sabiam como continuar, então eles se reuniram para rezar e esperar o Espírito Santo. Eu acredito que esse ano de comemoração poderá ser assim. Essa é visivelmente uma questão importante na nossa igreja. O que isso poderia significar se nós fôssemos cada dia menos numerosos? Na Alemanha, os cristãos sempre representaram a maior parte da sociedade, mas particularmente no leste da Alemanha, nós estamos em situação de minoria absoluta. Em Eisleben, cidade em que Lutero nasceu, foi batizado e morto, apenas 7% dos habitantes são cristãos. Isso é um grande desafio. Além disso, eu me pergunto como mais uma vez encorajar as pessoas a lerem a Bíblia por elas mesmas. Muitas pessoas possuem uma Bíblia, mas não a leem. Nós precisamos de uma renovação espiritual, o que quer dizer uma nova força na fé, uma redescoberta do Evangelho do próprio Cristo. É disso que nós estamos precisando, e isso resulta em um engajamento entusiasmado pelo mundo, pelos pobres, para superar a pobreza no mundo. É um engajamento pela natureza, que nós olhamos como a criação de Deus. É um engajamento pelos refugiados, de quem Jesus Cristo mesmo disse: eu era um estrangeiro e vocês me acolheram. Então, viver como cristão é testemunhar a fé e o amor de Deus com a nossa própria vida. Eu sou muito grato ao Papa Francisco, que enfatiza isso através da sua pessoa e do seu pontificado. Também, enquanto protestante, eu me alegro por isso e me sinto unido a ele. A redescoberta do Evangelho, a interiorização da fé e, de alguma forma, uma nova relação existencial a Jesus Cristo. É isso que interessava a Lutero, de tornar viva a fé. Isso deve nos interessar hoje também, testemunhar Jesus Cristo e o Evangelho em nossa sociedade. Na Alemanha, nós finalmente encontramos o conceito para essa comemoração. Nós celebramos uma festa do Cristo. Da Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 3 a 6. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo, um só Espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Nós te pedimos com a oração pela unidade dos cristãos, composta pela Comunidade do Caminho Novo, a partir da oração do abade Paul Couturier. Senhor Jesus, Tu rogaste para que todos sejam um. Nós te pedimos pela unidade dos cristãos, como Tu a queres, pelos meios que quiseres. Que Teu Espírito nos faça provar o sofrimento da separação, ver nosso pecado e esperar contra toda esperança. Amém.